E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante para a nossa prática clínica, para o nosso raciocínio clínico, para o nosso início de conversa com o nosso paciente, que vai envolver a nossa habilidade em retirar as características de cada doente e do que esse paciente está sentindo para pensar no diagnóstico e direcionar um tratamento. E o que eu estou falando? Da anamnese. E aí eu coloquei essa frase embaixo, a clínica é soberana, porque essa é uma frase que é muito dita por nossos professores, nossos colegas médicos, que a gente não pode nunca menosprezar a clínica. Mesmo que tenhamos inúmeros exames laboratoriais, exames de imagem, que vão nos auxiliar, como o nome dele já diz, que são exames complementares, a gente nunca deve menosprezar e sempre deve privilegiar a anamnese, tá bom? Vamos lá. A primeira parte da anamnese, e não menos importante, mas que por muitas vezes é desvalorizada, principalmente no começo da nossa faculdade, como a gente não tem muita noção do desenvolvimento da anamnese, a gente tem que pensar, é besteira, é só uma identificação, mas não, pode nos dizer muita coisa e é isso que eu vou dizer para vocês agora. O nome do paciente geralmente já vai vir no prontuário, se não vier você coloca o nome completo, até para você manter uma boa relação com esse paciente, tá? O sexo, e aí já começam as particularidades. A gente sabe que existem doenças que são mais frequentes no sexo masculino, existem outras doenças que são mais frequentes no sexo feminino, e é para isso que é importante a gente atentar para essa questão, tá? A idade, da mesma forma como o sexo, a idade também é um fator que vai nos dizer algumas coisas sobre possíveis patologias que esse paciente possa ter, né? Idosos são mais prevalentes certas patologias, em jovens são mais frequentes outras patologias. Então é sempre nesse sentido que a gente tem que levar. A cor também, a gente sabe que a anemia falciforme, por exemplo, é mais frequente em negros. Existem outras doenças que são mais frequentes em brancos. A religião é importante nesse sentido porque existem alguns procedimentos que, que algumas religiões não permitem que esses procedimentos sejam feitos, como no caso dos testemunhos de Jeová, que não permitem transfusões sanguíneas. Isso é importante a gente saber também, né? Estado civil, que pode ajudar se o cara for casado, se não for, pode ter relação até com, seja com fatores de risco para determinadas doenças, e seja como adesão ao tratamento, que também pode ajudar ou prejudicar, a depender da situação de cada um. A escolaridade vai nos ajudar para entendermos se o paciente vai compreender sobre aquela doença, compreender sobre o seu tratamento. Toda abordagem depende de uma boa compreensão também desse paciente, das informações que você vai passar e das informações que ele vai te oferecer também. A profissão entra nesse sentido de maneira, existem profissões simples como pedreiro, professor, minerador, por exemplo, que são doenças que são fatores de risco para determinadas doenças, doenças de coluna, doenças articulares, doenças respiratórias, tá? Isso pode nos guiar também. E a naturalidade e a nacionalidade, que são relacionadas a pacientes que vêm de regiões, estados, países em que são mais frequentes determinadas doenças. E que a gente precisa estar atento, porque esse paciente pode ter viajado e aí depois começar a desenvolver os sintomas. E a gente tem que pensar em uma doença característica da região que esse paciente viajou, que esse paciente esteve recentemente. Tá bom? Então, como vocês podem ver, é muito importante ter atenção nessa primeira parte da anamnese e já relacioná-las, quando você for colher a história desse paciente, com a sintomatologia característica que cada paciente vai mostrar, vai evidenciar durante o decorrer da nossa consulta. Tudo bem? Aqui nós já vamos começar a ter a abordagem propriamente dita da queixa do paciente, da, da reclamação que ele veio. Por que, que ele veio ao atendimento? E aí eu listei duas perguntinhas que você pode usar para iniciar a sua conversa. Como posso ajudá-lo? Ou o que o trouxe aqui? Para a gente começar
a perceber a sintomatologia do que esse paciente, a sintomatologia, desculpa, e o porquê que esse paciente veio nos procurar, como nós podemos o ajudar, né? E aí você vai fazer a descrição de forma bem objetiva, usando as palavras do paciente, tá? Sem muitos detalhes por enquanto. Essa parte é o paciente que chega. Ah, doutor, eu estou com uma dor de cabeça há 2 dias. Você não precisa colocar lá, paciente alega cefaleia tensional há 2 dias. Não precisa colocar isso. Você vai colocar, paciente alega dor de cabeça há 2 dias, nas palavras dele, tá? Vai ter o espaço depois para a gente fazer a nossa descrição mais técnica, mas não é agora. A queixa principal é rápida, objetiva e nas palavras do paciente. Tudo bem? Aqui sim, na história da doença atual, que nós vamos fazer um detalhamento mais técnico, né? Vai ser feita a história da queixa principal. A gente vai caracterizar essa queixa e envolver todas as suas particularidades. E aí eu descrevi aqui alguns pontos que a gente precisa ter na HDA, mas só que isso vai variar também de queixa para queixa, tudo bem? E aí você vai pesquisar o início daquela queixa, a duração daquela queixa, como que essa queixa evoluiu de quando começou até agora, a intensidade dessa queixa, no caso de ser uma dor, se a dor é forte, fraca, você pode oferecer a escala de 0 a 10 para esse paciente quantificar essa dor, tá? Se essa dor irradia para algum lugar, fatores agravantes e atenuantes e como está a situação atual. O paciente chega no consultório com uma dor lombar, uma lombalgia. Quando começou essa dor? Essa dor é durante todo o dia? Essa dor começou a partir de algum movimento que o senhor fez, tá? Essa dor piorou de quando começou até agora, essa dor, quanto que essa dor é? Essa dor de uma escala de 0 a 10 é 7, é 8, é 3, é 2, tá? Essa dor irradia para as pernas ou não irradia? Irradia para algum outro lugar, tá? Sente que melhora quando o senhor senta ou levanta, quando o senhor entra em repouso, quando o senhor está em movimento? Percebe alguma melhora ou piora? E agora, na situação atual, como é que tá essa dor? Tá igual como sempre foi? Piorou? Melhorou? Tá? Então são questões que a gente vai abordar com esse paciente para a gente também ter noção de como está essa dor e saber como diagnosticar e como tratar cada paciente em suas particularidades. Tá bom? Aqui na revisão de sistemas, a gente meio que uma pesquisa geral desse paciente, para a gente saber se existem outros sintomas além da queixa principal. Por muitas vezes, esse paciente já vai te dar umas dicas durante a queixa, né? Porque o paciente às vezes não sabe que uma coisa não tem relação com a outra, acha que pode estar tudo relacionado ou não, e aí ele vai meio que jogando os sintomas para você. Cabe a você saber direcionar, conduzir essa pesquisa e colocá-las no seu devido lugar. Cada sintoma característico no seu devido lugar. Lógico, por muitas vezes esses sintomas vão ter relação, mas por outras vezes não. Podemos estar falando de duas coisas diferentes e é preciso ter habilidade para perceber essas coisas. E aí nós vamos pesquisar sobre cabeça e pescoço. Implantação capilar, se teve alguma queda de cabelo, alguma alteração na cor, se teve cefaleia, enxaqueca, teve algum traumatismo na região da cabeça, teve alguma dificuldade, está tendo alguma dificuldade de enxergar, está sentindo os olhos mais secos, está sentindo dor, está sentindo ardência nos olhos, dificuldade, um maior lacrimejamento, tá? Se tá ouvindo direito, teve alguma perda auditiva, percebeu algum sangramento nasal, alguma alteração, alguma coriza nasal anormal, né? Que fuja da sua normalidade, sente alguma dor ao deglutir, percebeu algum linfonodo palpável na região do pescoço, algum caroço na região do pescoço, alguma coisa, você está se sentindo mais irritado, está se sentindo mais ansioso, teve alguma convulsão, alguma coisa desse tipo,
Às vezes não precisa perguntar tão tão específico, o paciente vai te falar. Mas eu só estou dando alguns exemplos, sabe? Quanto ao aparelho cardiovascular, perguntar se está sentindo dor na região do coração, palpitações, dispneia aos esforços, tá sentindo as extremidades, percebeu as extremidades mais azuladas, né? Tá se sentindo mais edemaciado, mais inchado, tá tendo alguma dificuldade respiratória, percebeu, enfim, é isso que tem que perguntar basicamente. Sobre o aparelho genital, perguntar se tem alguma ulceração, apareceu alguma ferida, tá coçando, tá saindo alguma secreção. Do aparelho digestório, perguntar sobre as fezes, se a consistência está normal, a quantidade de vezes está normal, até as fezes estão mais amolecidas ou não, o odor está mais forte, está normal. Tudo isso tem que ser perguntado, tá? Sistema urinário, da mesma forma. Perguntar sobre a quantidade de vezes que está indo ao banheiro, perguntar se a coloração, sentiu alguma alteração da coloração, do odor, né? E o sistema locomotor, perguntar a respeito da mobilidade, se está sentindo alguma dor articular, alguma dor nos músculos, está sentindo fraqueza, tá? Tudo isso é mais uma revisão geral para a gente ter uma noção desse paciente como um todo. Os antecedentes patológicos são muito importantes, porque a partir deles a gente pode relacionar também para pensar numa causa de determinada queixa desse paciente. Perguntar sobre o uso de medicações contínuas, se está tratando alguma doença, diabetes, hipertensão, artrite reumatoide, alguma coisa assim, tá? Perguntar se tem alergias a alguma medicação, perguntar se fez cirurgias recentemente ou anteriormente, mas não precisa ser tão recentemente assim, e internações, tá? Doenças na infância, sarampo, cachumba, catapora, perguntar se o paciente teve isso, se teve doenças crônicas, hipertensão, diabetes, se tem, tá? E transfusões sanguíneas, se já fez alguma vez. Perguntar sobre os pais desse paciente, se são vivos, se não são. Se não são vivos, perguntar por que a causa da morte e há quanto tempo eles morreram. Perguntar se tem casos de câncer na família, avós, tios, irmãos, tá? Tudo isso. Perguntar, fechar esse paciente de uma maneira geral. Sobre os antecedentes pessoais, aqui entra uma questão que às vezes pode ser meio difícil de colher, né? Que às vezes o paciente não tem acesso a esses dados, não lembra, tá? Mas ainda assim a gente pergunta para pesquisar a normalidade desse paciente. Perguntar sobre aspectos do nascimento, se esse paciente nasceu por cesariana ou foi normal, se teve algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, andou no tempo certo, falou no tempo certo, tá? Todos aqueles estágios que a gente vê na pediatria, desde o nascimento até a vida adulta do indivíduo, tá? Perguntar sobre o calendário vacinal, se está completo, se está sendo respeitado tudo certinho. Se mulher, perguntar sobre a menarca e a menopausa, perguntar sobre gestações, quantos filhos tem, quantas gestações foram, quantos partos, se teve algum aborto, perguntar a data da última menstruação, tá? Tudo isso tem que ser pesquisado. Sobre os hábitos de vida e hábitos sociais. É muito importante essa parte da anamnese, porque é nela que a gente encontra vários fatores de risco para as principais afecções que nós vamos encontrar nos pronto atendimentos, tá? Atividade física regular, faz, não faz, quantas vezes no dia, quanto tempo, consegue manter uma alimentação balanceada, consegue manter uma alimentação frequente, bacana, não consegue, tá? Bebida alcoólica, consome, quanto tempo, há quanto tempo, quantas vezes na semana, quantas doses, cigarro, faz uso, há quanto tempo, quantas vezes, quantos maços, quantos cigarros, drogas, faz uso de drogas ilícitas, fez alguma viagem recente, que aí você vai pesquisar a questão da locais que tem epidemia de alguma doença característica que você pode relacionar, tá? E aí nós chegamos no exame físico. A primeira parte do exame físico é a observação do paciente logo que ele chega pra gente, né? Nós vamos fazer a ectoscopia.
E aí você vai avaliar o estado geral dos pacientes, se ele está em bom estado geral, se ele está em mau estado geral, se ele está consciente, lúcido, orientado, tá? Se ele está hidratado, se ele está corado, se ele não tem alterações na coloração, desculpa, se ele está cianótico, se ele está anictérico, tá? O biotipo desse paciente, a nutrição, se ele está eutrófico, tá? Ou se ele está emagrecido ou obeso, a perfusão periférica também é muito importante, tá? E não esquecer, coloquei os asteriscos ali, dos sinais vitais, pesquisar a frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura. Aqui paciente que vai chegar, às vezes queixando-se de tontura, queixando-se de mal-estar geral, aí você faz a PA dele, tá 180%. Aí você já começa a pensar, né? Então é muito importante fazer essas aferições de rotina para qualquer paciente que chegue. Na continuação desse exame físico, eu coloquei as 3 principais divisões do exame físico, né? Eu não coloquei cabeça e pescoço, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Você tem que fazer também o exame de cabeça e pescoço. E aí você vai avaliar o crânio desse paciente, a implantação capilar, as sobrancelhas, implantação também, a abertura de pálpebras, globo ocular, o nariz, ver se tem alguma alteração, algum sangramento, na boca, se tem alguma ulceração nas bocas, na língua, na gengiva, nos dentes. Observar a implantação auricular, certo? Observar o pescoço, tentar palpar a tireoide, palpar linfonodos. E tudo isso é importante também, tá? Não esquecer. E voltando agora aqui para os nossos 3 principais, como vocês podem ver, nós usaremos a inspeção, palpação e ausculta em todos, certo? Mas no abdômen tem uma peculiaridade que é a alteração da ordem da realização desses exames, que a ausculta vem primeiro que a percussão e a palpação. Por quê? Porque se eu faço a percussão e palpação desse paciente, do abdômen desse paciente, antes da ausculta, essa movimentação do abdômen desse paciente pode mudar os achados da minha ausculta. Então eu faço essa pequena ordem, mas em geral a ordem é inspeção, palpação e ausculta. Inspeção, percussão, palpação e ausculta. Aí no abdominal nós temos essa inversão. Tá? O que é que nós vamos pesquisar no exame cardíaco? Nós vamos, na inspeção, visualizar o ictus, né? Ver se ele está propulsivo, ver se dá para perceber se ele está um pouco desviado às vezes, certo? É basicamente pesquisa de ictus a inspeção. Na palpação, você vai também tentar palpar o ictus. E aí você vai ver o local desse ictus, a extensão, a amplitude, se ele está propulsivo ou não, a duração, se ele está sustentado, tá? E a mobilidade, que muitas vezes esse ictus pode estar desviado a partir de alguma afecção cardíaca, algum aumento do ventrículo esquerdo, por exemplo, pode desviar esse ictus. E aí a principal parte desse exame cardíaco é a ausculta das bulhas cardíacas, né? A parte mais importante desse exame. E aí você vai fazer essa pesquisa a partir de pontos de ausculta específicos, que são os pontos por foco pulmonar, foco aórtico, aórtico acessório, tricúspide e mitral. São nesses pontos que você vai auscultar e saber se os pacientes têm alguma alteração cardíaca a partir disso. Tá? Vai ver o ritmo cardíaco, vai ver se tem sopro, vai ver se tem extrasístole, tá? Vai ver se as bulhas estão normais em 2 tempos. É aí que você vai perceber tudo isso. O exame pulmonar, você vai inspecionar esse tórax, ver que tipo de tórax esse paciente tem, tá? Se é um tórax atípico, se é um tórax cifótico, se é um tórax escoliótico, tá? Em tonel, se é um tórax em fundibuliforme, tá? Então é isso que você vai perceber na inspeção. E também expansibilidade e elasticidade. Depois você faz a percussão,
nos espaços intercostais e no tórax posterior, buscando sempre um som claro pulmonar, que é o som normal da percussão pulmonar. Da palpação, você vai fazer a expansibilidade e elasticidade de novo, né? Assim como você inspecionou, e vai fazer o frêmito tóraco-vocal. Perceber se tem frêmito aumentado ou diminuído, e que algumas afecções podem modificar esse frêmito. Aquele esquema, pedir para o paciente falar 33 e palpar a região posterior do tórax desse paciente para perceber alguma alteração ou evidenciar a normalidade. Tá? E a ausculta, você vai auscultar pontos característicos do tórax desse paciente, buscando sempre a normalidade do murmúrio vesicular. Esse murmúrio vesicular tem que estar distribuído nos hemitórax, tá? E sempre tentar excluir a presença de ruídos adventícios na ausculta pulmonar, que podem ser sibilos, roncos, estertores, que caracterizam várias afecções pulmonares que podem estar presentes. Tá? O exame abdominal, você vai fazer a inspeção desse abdômen, que tipo de abdômen é, abdômen plano, abdômen globoso, abdômen... e aí perceber se tem alguma alteração, como cicatrizes, estriações, abaulamentos, retrações, tá? E aí você já vai pular para a ausculta, por aquele motivo que eu falei, né? Que pode alterar o nosso exame. Aí você vai fazer uma ausculta dos 4 quadrantes, auscultando os ruídos hidroaéreos. Normalmente vão estar presentes nos 4 quadrantes, com ausência de ruídos adventícios. Você vai fazer a percussão, que nós vamos... O achado normal é um som timpânico, um som característico de ar dentro desse cavidade abdominal. E a palpação, você vai fazer a palpação superficial e profunda, né? Para ver se tem alguma região dolorosa, ver se tem algum achado que o paciente não tenha falado, mas que você na hora do exame você pode achar porventura. Tá? Uma coisa importantíssima do exame abdominal é que a gente sempre tem que perguntar ao paciente, antes de começar, se existe alguma região dolorosa. Por quê? Porque caso exista essa região dolorosa e nós comecemos o exame por essa região, o paciente tende a se proteger, né, o abdômen. E aí fica mais difícil o nosso exame. Ele acaba atrapalhando o nosso exame. Então, se tiver uma região dolorosa, você começar por outras regiões e depois avaliar aquela região dolorosa, aquela queixa do paciente. Tá bom? Tá certo? E aqui eu coloquei uma descrição do que seria o normal do exame físico, né? É bem básico, tá? É uma descrição que tem que ser reforçada em livros, textos, tá? Não fica só na aula, vai pesquisar, vai estudar um pouco mais sobre isso. Eu coloquei aqui uma coisa que eu faço bem prática, mas que porventura pode precisar de uma complementação, com certeza precisa de uma complementação para fazer exatamente como está no livro, que às vezes seu professor pode te pedir isso. Mas de qualquer forma, o basicão nós temos aqui, o exame cardíaco. Além de você colocar os achados do ictus, se ele está propulsivo, como eu falei, se ele está propulsivo, se ele está deslocado, tá? Se ele está palpável, a gente vai colocar que as bulhas estão rítmicas, normofonéticas, em 2 tempos, né? Sem sopros ou extracísticos, que são os achados normais. Aqui nós estamos falando de achados normais. A nossa aula não está direcionada para um conteúdo patológico. Aqui nós estamos falando de achados normais, semiologia normal do exame físico desse paciente, da anamnese, tá? Patologias vão ter achados característicos que porventura vocês vão ter que colocar também, mas por hora é isso aqui. Caso ache, você vai colocar, às vezes você vai achar um ritmo em 3 tempos, aí você coloca lá, em vez de 2 tempos, você coloca 3 tempos. Hipofonética, hiperfonéticas, entendeu? É isso que você vai variar de acordo com o seu exame, os seus achados. No exame pulmonar, você vai avaliar o tórax, no paciente normal, o tórax atípico, com elasticidade e expansibilidade preservadas bilateralmente, a percussão achada, o som claro pulmonar, murmúrio vesicular presente e universalmente distribuído, sem ruídos adventícios. E no exame abdominal, você vai achar, você pode colocar o tipo do abdômen do paciente, que pode variar, né?
e aí não só patologicamente, mas por outros motivos, abdômen plano, abdômen globoso, sem abalamentos, sem retrações, estriações ou cicatrizes, ruídos hidroaéreos presentes nos quatro quadrantes, a percussão e timpanismo, como eu tinha falado, sendo a palpação superficial ou profunda. No exame do abdômen, existem algumas manobras, existem alguns pontos que têm que ser palpados, mas aí é mais em relação às patologias, são pontos e manobras utilizadas para direcionar o pensamento para uma patologia a partir dessa queixa do paciente. Então eu não vou abordar muito aqui, mas é bom dar uma olhada nisso. E lembrar do exame abdominal é fazer a hepatimetria para ver se as dimensões estão dentro da normalidade e pensar, caso não estejam, pensar em alguma patologia específica, tá? Não esquecer disso e pesquisar sobre na região do baço também, o espaço de Traub, ver se ele está ocupado ou não, que aí nós temos algumas afecções que podem cursar com a ocupação do espaço de Traub, que normalmente vai estar desocupado, vai estar o som timpânico, tá? Então é isso, galera. Espero poder ajudar. Obrigado e até a próxima.